publicação de um cara falando, um flamenguista, falando assim, que dentre as coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. Aí eu fui zoeito assim, cara, dentre as coisas mais importantes da vida, o futebol é a mais importante. Porque é isso, assim, a gente para a vida por causa do futebol. Sou daquelas torcedoras que vai no jogo e junta os ingressos, assim, sabe? Então não é uma coisa, assim, esse, por exemplo, da Campeonato Brasileiro. Tenho do Cruzeiro e Santos, esse é do ano passado. Foi um dos primeiros jogos que eu levei a minha irmã mais nova, sabe? Então, assim, é um sentimento esse daqui, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Um jogo super pra cabeça de algumas pessoas jogo pequeno. Não, mas pra você que é torcedora, tá indo ali, tipo, dar essa força, tipo assim, satisfatório demais. Que loucura esse esporte, sabe? Que bizarro, tipo, tanta gente, sabe, em prol da mesma coisa. Futebol não é esporte, entendeu? Esporte é outra coisa, entendeu? Esporte é esporte, futebol é outra coisa, sabe? Porque você vê que é uma rede de relações muito mais intensa e que mexe muito com a sociedade mesmo. Por mais que você odeie futebol, você não pode ignorar a existência dele. Eu acho que essa coisa tá na gente, né? A minha família não é muito ligada a futebol. Na verdade, durante grande parte da minha infância, eu fui totalmente desestimulada a gostar de futebol, que isso era coisa de menino, e nem meu irmão, que era o único homem da família, ele não gostava. Então aquilo dali corroborava mais ainda de que eu não podia gostar de futebol, que aquilo dali não era o ambiente. Sempre fui apaixonada por futebol, desde de menina, sempre muito presente ali, só que minha mãe ainda tinha, você é menina, menina não brinca de bola, menina é roça, menina não pode isso, não pode. A minha experiência como torcedora vem desde sempre, assim, sabe? Na família mesmo, uma coisa desde criança. Meus pais, minha mãe é flamenguista, meu pai é cruzeirense, aí cresci numa família com 8 primos, todo mundo ia pro estádio e a Cintia não ia, sabe? E tinha essa questão de querer entender o porquê. Eu não esqueço um dia que meu tio me levou na Galocura para assistir Atlético e Uberaba do Campeonato Mineiro. E pra mim aquilo foi tipo, cara, que loucura, sabe? Eu fiquei apaixonada, assim. E quando meu pai descobriu, ele ficou muito, muito bravo com meu tio. Ele falou, tipo, como você levou a minha filha para a Galocura, sabe? E eu lembro de ter essa discussão com meu pai. Eu falar, aposto que se eu fosse homem você ia me deixar ir. E ele falava que não, de jeito nenhum, mas eu sabia, sabe, que era tipo relacionado à minha fragilidade por ser mulher. Desde pequena que já tem esse discurso de que mulher vai caçar no futebol, coisas que eu ouvi dentro de casa. Até hoje você tá no bar do estádio, conversando alguma coisa sobre o jogo e alguém virar e falar que você não entende pelo fato de ser mulher. Mas é uma coisa muito presente, assim, eu estar num lugar assistindo o jogo, e aí eu faço um comentário sobre o jogo, aí um cara olha, assim, muito assustado, sabe? Porque ele acha que, olha, sabe, não, que coisa, uma mulher que sabe falar sobre futebol, né? Uhum. Então isso diz de um lugar que a mulher tá aí, né? Ninguém... muitas vezes esses comentários que eu faço, se viessem do cara, o cara nem olharia para trás, entendeu? Tipo assim, não estranharia, não seria um estranhamento. Então a mulher entender de futebol ainda é um lugar de estranhamento. Eu lembro de quando eu entrei no Coltec aqui. E aí quando eu fui me apresentar, assim, nessas rodas de apresentação de colégio, tudo, seu nome, aí eu falei, não, meu nome é Patrícia Muniz, eu sou atleticana. Assim, é só isso que vocês têm que saber mesmo. Aí depois da rodinha na sala, juntou aquele monte de menino me perguntando, então me fala a escalação completa. Aí eu comecei a falar assim, o nome, né, dos jogadores que eu lembrava, e aí o menino falou assim, nossa, mas você nem sabe falar na ordem, você nem gosta tanto assim não. Aí eu falei assim, cara, não é possível, porque eu falei o nome do meio atacante antes do zagueiro, significa que eu não sei de futebol, que eu não gosto de futebol, assim. Então, esse tipo de coisa, assim, que os caras não têm argumentação, assim, para te colocar. Eles não sabem contrapor, assim, falar assim, não, eu sou contra o Robinho mesmo, porque ele é ruim, porque o número de passes dele errados são tantos, ou porque ele não sabe cruzar. Não sabe, eles só sabem falar assim, quantos anos você tem, é porque você é mulher, você não gosta tanto de futebol assim. Então você tem que estar sempre provando, estar sempre justificando o que você está falando, assim. Eu fiz um comentário sobre a partida, estava com meu pai, e o cara virou pro meu pai e falou com o meu pai, não entende muito não, deixa falando aí.
que mais me incomoda é que, cara, eu jogo futebol e eu estudo futebol, sabe? Então, assim, os meus comentários ao longo do jogo não são tipo, ai, que jogador horrível. Porque pode ser também, você comenta o que você quiser, mas eu sei do que eu tô falando, sabe? Então, em vários momentos do jogo eu falo, tipo, ah, vira o jogo, não dá bote de primeira, pô, passa na paralela, ou qualquer tipo de comentário mais técnico, sabe? E várias vezes já tive caras virando pra mim e falando, nossa, como você sabe isso? Ou por que você tá falando isso, sabe? Ou que tipo de comentário é esse? Eu nunca vi uma mulher fazer um comentário desse no estádio. Para eu poder me firmar dentro do futebol como uma pessoa que realmente era torcedora, eu tinha que pesquisar, eu tinha que fazer uma leitura sobre futebol, sobre texto, sobre tática, sobre história do time, para poder, cada vez que as pessoas me perguntassem, eu responder e não, eu realmente gosto. E aí, nesse meio tempo, quando eu perguntava os caras ou quando eu escutava eles falando, eu escutava um monte de bosta, assim. Falei, velho, como que eu esse tempo todo tive que aprender tanto, tive que provar durante tanto tempo que eu gostava de futebol, que eu entendia. E aí o cara, só dele usar a camisa, ele já se sente no direito de falar um monte de bosta. Assim. E eu acho que não é um problema da torcida somente, mas é um problema desse lugar da mulher no mundo mesmo, que é mais valorizado por uma objetificação do que pela potencialidade dela de ser outras coisas, né? Dela, nossa, né? Não exclua a gente disso. Mas isso, óbvio, se reflete na torcida, né? E como no futebol muitas vezes se permitem coisas que em outros espaços sociais não são permitidas aparecer, então isso talvez apareça com mais frequência. Meu irmão agora, hoje em dia, não vai tanto comigo, então eu vou esse caminho até de casa, até no estádio sozinha. Assim, no início a minha mãe ficava, ah, mas você tá indo sozinha? Eu falei, não, eu vou encontrar a gente lá, mãe. Aí assim, talvez encontre, né? Talvez não. Mas assim, vou. Patrícia pra mim é uma resistência, assim, Paty Muniz eu falo pra mim um exemplo, porque ela vai e ela vai mesmo, e ela vai sozinha e ela vai comprar briga e vai mesmo. Eu acho ela um exemplo, pra mim é um exemplo fodido, assim, do que eu quero ser ainda, não tenho essa coragem ainda não. E acho que muita mulher ainda não tem essa coragem. Talvez o dia que todo mundo tivesse coragem, a gente muda essa dinâmica, mas assim, é difícil, porque é se expor, né? E nem sempre é uma exposição que é razoável quando você tá nesse meio. Eu acho que o pior de ir sozinha é realmente o assédio, ainda mais eu que gosto de usar short, aí não gosto tanto de usar essas calças jeans. Uma vez eu fui de meia calça e short, parecia que eu tinha ido assim, pra desfilar pra galera, assim, porque eles nunca tinham visto meia calça na vida deles, porque todo mundo parando e olhando, eu, velho, é uma meia calça, assim, se eu tivesse de short só, talvez tivesse sido menos, causasse menos do que a meia calça, assim. Que é um absurdo, um ambiente de futebol masculino e você tá indo com essa coisa sexy. É só uma meia calça, assim, sabe? A primeira vez eu tava no bar, no Mineirão, com duas colegas conversando. E no dia quente, no jogo domingo, 4 horas da tarde, eu fui de short e a camisa do meu time. Um senhor passou e fez comentários nojentos. Eu achei ofensivo, respondi. E aquilo acabou se tornando uma discussão no meio de um corredor de um dos setores do Mineirão. Que o policial que estava no momento virou para mim, o próprio policial que estava presente no momento, que deveria tomar algum posicionamento, virou para mim e falou comigo, fica quieto e esquece, ele é homem. Como se o fato de ser homem pudesse deixá-lo imune de alguma responsabilidade, ou simplesmente de um chamar a atenção, cara, a respeito, você está dentro de um estádio e você vai ter que lidar com mulheres aqui dentro. É o padrão, sabe? Tipo, nossa, uma menina loirinha, bonitinha no estádio, tipo, aí é todo tipo de elogio, todo tipo de gracinha, sabe? Tipo, ah, você tá aqui acompanhando seu namorado, ah, tá acompanhando seu pai, tipo, não, cara, tô aqui porque eu gosto, sabe? Tipo, e o mais bizarro, eu nunca nem cogitei ir sozinha num estádio, sabe? Como que as coisas são loucas, porque eu tenho vários amigos que vão sozinhos ao estádio, porque que eu não posso ir sozinha? E parte disso é pelo medo do assédio mesmo, sabe? O que passa mesmo uma ideia pra gente que a gente tá num lugar que não nos convém, sabe? Que a gente tá num lugar proibido, assim. E que a gente tá realmente errado de estar ali, assim. Mulher gorda
né, acho que sofre assédio de uma outra ordem. Então, quando eu sou assediada em estádio, se eu reclamo, tem uma outra coisa que acontece, né? Tipo assim, por exemplo, já aconteceu dos caras, tipo assim, passarem a mão mesmo. Você tá passando pra poder ir pra algum lugar e tá todo mundo muito junto e tal. E os caras passam a mão mesmo. E aí você vai reclamar, tipo, porra, velho, para, né? Tipo, o que tá rolando? Tô aqui assistindo o jogo, você tá aqui me incomodando e tal. E aí o cara fala assim, velho, tá pegando boi, sabe? De tu passando a mão no seio, tô te fazendo um favor. É quase essa a lógica, então é horrível. Mas ao mesmo tempo isso me blinda um pouco, assim. Eu não sou uma pessoa que sofre tanto assédio, assim, porque tem essa combinação de fatores, né? Das roupas folgadas e o fato de ser um corpo não hegemônico, assim, dentro do padrão. Nesse meio do futebol, as mulheres tem uma questão subjetiva muito forte de que as mulheres não são capazes disso, ou de que o lugar delas não é ali. E se faz muita questão de afirmar esse lugar da musa, do objeto, da mulher bonita, da mulher gostosa, da mulher, sabe? Então, e isso acaba sendo intimidante, né? Porque para muitas mulheres você pensa assim, pô, eu não sou gostosa, então esse não é o meu lugar. Será que esse é o meu único lugar no futebol? Entendeu? Em Minas, por exemplo, tem a musa do Campeonato Mineiro, a musa do Brasileirão. E aí é aquela sexualização do corpo feminino como torcedora também. Porque você pega a torcedora, coloca ela com um biquíni com o escudo do time. Musa pelo corpo? Por que ela não pode ser musa sendo a torcedora que vai ao estádio? Ou um quiz, sei lá, das musas, aí junta N torcedoras para falar sobre a história do time, em vez de ficar exibindo o próprio corpo para estar ali referenciando o time. E aí dentro disso acaba reforçando padrões de beleza, porque ou é a loura, alta, do olho azul, ou é a negra, que acaba sendo sexualizada como a mulata, sambista, que é isso, que é aquilo, e não é tratado em relação ao masculino, porque você não vê o muso do Cruzeiro, você vê a musa do Cruzeiro, você vê a musa do Galo, e aquela sexualização e hipersexualização danada. Chupa Maria, no meio do vídeo. Quando eu comecei a frequentar estádio, assim mesmo, sozinha, e vivenciar assim, com mais consciência os ambientes do estádio, começou a me incomodar bastante, assim, as questões dessa torcida ser mais machista, não a torcida, né, mas o futebol refletir o que a sociedade é, né? Assim, que é misógina, é homofóbica, ela é racista, ela é elitista. E esses aspectos todos me fizeram ir procurar grupos em que eu conseguisse atrelar tanto a minha paixão pelo futebol, pelo Galo, quanto as minhas questões políticas. O Cruzeiro por si não nos reconhece como uma torcida organizada, porque acredita não, a gente é mesmo, mas uma organização política. Porque tanto a gente já teve algumas respostas da própria diretoria do Gilvan, falando que o Resistência Azul Popular, por se tratar de uma organização política, não poderia estar tendo um vínculo muito próximo do Cruzeiro, porque política e futebol não andam juntos. Mas quando a gente fala da experiência do Resistência Azul Popular dentro do estádio, ou fora mesmo, a gente em bares, encontrando para poder assistir o jogo em si, a ideia mesmo é realmente pontuar que a torcida não é obrigada a aceitar certos tipos de coisa, como o preço abusivo de ingressos. Porque, por exemplo, um setor do Mineirão, um ingresso custar R$120 é uma coisa assim, absurda. Então a gente fala também em relação... Trata isso, que a política e o futebol andam juntos. A ação mais legal que a Rap Feminista já fez foi realmente uma manifestação em frente à sede administrativa do Cruzeiro, que chama Sede Administrativa Zezé Perrella, né? E aí a gente fez um evento e tal, e convocamos, pô, Zezé Perrella, como é que será que é essa moral que ele está hoje em dia, né, na sociedade brasileira? E por que não colocar o nome de uma torcedora? E a gente até soltou lá, sugerindo o nome da Salomé, né, da dona Salomé, que é uma torcedora histórica, enfim, um ícone da torcida mesmo, um ícone popular, e sugerimos, assim, é claro que era uma forma de provocação mesmo para falar que a torcida do Cruzeiro é composta por mulheres e que nós queremos estar dentro do clube também, esperamos ter mulheres, enfim, foi uma ação muito bacana. Eu vi que, na verdade, o que eu precisava focar era a mulherada que estava de fora dos estádios, que estava sofrendo, que sentia tanto quanto eu aquelas músicas misóginas, que sentia tanto quanto eu
o assédio, a ser excluída, né, do futebol. E aí foi quando eu comecei a me organizar com as meninas do grupo da Galo Marx na época. Aí hoje em dia a gente nem se associa tanto à página da Galo Marx, se mantém mais num grupo que a gente chama de Feministas do Galo. A gente tenta colocar a mulher torcedora dentro do estádio, porque a mulher não se caracteriza só mulher, ela se caracteriza mãe, ela se caracteriza mulher lésbica, em alguns casos, ela se caracteriza como mulher trans. Se hoje eu me sinto à vontade para vir aqui para vocês falar que eu sou uma mulher lésbica e que adoro futebol e frequento o Mineirão, quando minha namorada era cruzeirense, frequentava com ela, agora ela virou casaca, né? Mas enfim, já frequentei estágios com a minha namorada. Então assim, o futebol em si não foi um espaço que me ajudou a sentir a vontade. Quando vai as meninas do coletivo, rola um sentimento de segurança, porque você não está sozinha. Dentro de torcida organizada é até impressionante, porque a gente esperaria um ambiente mais ríspido, né? E junto às mulheres, o que eu vejo não é nada disso. É inclusive um dos ambientes em que eu mais me sinto à vontade, entre pessoas que eu não conheça, né? Se eu chego ali no pessoal que eu nunca vi na minha vida, principalmente entre mulheres, é um ambiente que eu realmente me sinto muito à vontade. Vi essa diferença que é de você ir com mulheres no estádio, que é muito... Eu tenho costume de ir geralmente com os meus amigos homens, assim, e essa vivência é muito diferente, assim, de você estar com pessoas que sabem pelo que você está passando, assim, pelo o quão ruim é um assobio, o quão ameaçador é uma cantada num ambiente que só tem homens, o quão repressor é você querer ir de short num calor infernal pro jogo e não poder. O futebol serve como um elemento de unir essas meninas, né, em torno de, vamos combater o machismo no futebol. As mulheres gostam de jogar, as mulheres gostam de torcer. Então, eu enxergo muito o poder do futebol como agregador, mesmo dentro de nichos, né, a torcida de negros do Cruzeiro, que eu nem sei se tem, acho que não tem, a torcida afro do Cruzeiro, né, ou então a própria Galo Marx, a Resistência Azul, né, então você vê que são pessoas que têm um viés político, que pegam o viés político delas e juntam no futebol. Então, acho que é um poder agregador bem interessante.